Enquanto eu me matava de trabalhar para não faltar nada em casa, ele levava o padre para o nosso quarto. Sim, o mesmo padre que jantava com a gente, que me olhava nos olhos, que dizia amém depois da sobremesa. Se você já se sentiu traída onde mais achava que estava segura, se já foi enganada por quem dizia te amar, fica comigo até o fim. Porque essa história não é só minha. É de toda mulher que um dia se calou para proteger o que já estava em ruínas. Meu nome é Marlene, tenho 62 anos e moro em São Cristóvão, no Rio de Janeiro. E essa é a história de como minha fé virou silêncio. Se essa história já mexeu com você, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo. A avó tá sempre lendo tudo com carinho. Agora respira fundo e vem comigo. Quando o olhar dele começou a fugir dos meus e o cheiro de incenso não era mais de oração, sabe quando a gente sente, mas não quer sentir? Quando alguma coisa dentro da gente acende uma luz vermelha, mas a gente finge que foi só um relâmpago lá fora? Pois é, comigo foi assim. Eu sempre fui mulher de fé. Não fé de missa só no domingo, mas fé do tipo que reza baixinho lavando a louça, que agradece mesmo sem entender. Foi assim que eu fui criada, e foi assim que eu tentei criar minha casa. O Roberto, meu marido, dizia que admirava isso em mim. Dizia que gostava do meu jeito devoto, como ele chamava. E eu, boba, achava bonito. Achava que a gente dividia a mesma luz. Quando o padre Álvaro começou a frequentar a nossa casa, foi numa dessas campanhas da igreja. Estavam arrecadando mantimentos e o Roberto me chamou para ajudar. Eu achei bonito da parte dele. A gente não tinha muito, mas dava para dividir. O padre era novo na paróquia, jovem, gentil e sempre com aquele jeito doce, meio sereno demais para o mundo de hoje. No começo, ele só aparecia de dia. Tomava café, fazia uma oração rápida, agradecia e ia embora. Mas aos poucos, ele foi ficando. Um dia era porque estava tarde para voltar, outro porque tinha chovido demais, outro porque ele estava cansado da rotina da paróquia e precisava de paz. E o Roberto, sempre tão solícito, claro, padre, a casa é sua. E eu sorria. Porque era isso que se espera de uma mulher de fé, né? Hospitalidade, acolhimento, generosidade. Mas teve uma noite que algo dentro de mim se mexeu. Eu cheguei do trabalho mais cedo. Eu era diarista na época, fazia faxina em 2 apartamentos por dia. Quando entrei em casa, não vi ninguém na sala. Achei estranho. Fui andando devagar e quando passei pelo corredor, senti um cheiro forte de incenso, mas não era o cheiro suave que eu conhecia da igreja. Era denso, enjoativo, um cheiro que não rezava, que escondia. E foi ali, parada no meio do corredor, que eu percebi. O olhar do Roberto já não encontrava mais o meu. Ele me cumprimentou meio rápido e foi logo dizendo que o padre estava cansado e tinha ido descansar no nosso quarto. Nosso quarto. Senti um arrepio nas costas, mas engoli seco. Pensei, é só cansaço. Ou, ele deve estar mesmo precisando de ajuda. Mas a verdade é que naquele instante, alguma coisa em mim já sabia. Eu só não quis aceitar. A gente aprende desde menina a se calar, a não criar caso, a ser compreensiva. E eu fui. Guardei aquilo como quem guarda uma espinha de peixe na garganta, tentando não engasgar, mas também sem conseguir engolir. No dia seguinte, tudo parecia normal. O padre desceu, sorriu, agradeceu pelo colchão macio, o meu colchão, e foi embora. E eu? Eu lavei a louça com a mão tremendo, mas não disse nada. Porque falar o quê? Que eu estava com o ciúme do padre? Que eu achava que meu marido estava... O quê? Nem o pensamento eu conseguia formar.
Era mais fácil fingir que era coisa da minha cabeça, era mais fácil acreditar que era tudo normal, que homens assim só existiam em novela, e que na minha casa, não, aqui não. Mas o olhar dele continuava fugindo do meu, cada vez mais, e o cheiro de incenso aparecia mesmo quando o padre não estava, como se alguma coisa quisesse me avisar. Mas eu fechei os olhos, fechei o coração, porque amar às vezes é isso, uma tentativa desesperada de não ver. E eu ainda queria tanto acreditar que a minha fé era maior do que qualquer sombra. Naquele tempo, eu achava que silêncio era sinônimo de força, que aguentar calada era ser mulher de verdade, que proteger minha casa era me calar até de mim mesma. Hoje eu sei. Hoje eu entendo que aquele primeiro incômodo, aquele primeiro cheiro estranho, aquele olhar que não me olhava mais, já era o começo do fim. Mas naquela época, eu ainda achava que dava para salvar. Eu só não sabia que, para salvar o que a gente chama de lar, às vezes a gente se perde da gente mesma. A dor de abrir a casa com fé e ser traída em nome dela. Naquele tempo, a gente ainda fazia as refeições na mesa. Mesa de madeira simples, com as cadeiras rangendo de tanto uso, mas que para mim era sagrada. Ali a gente agradecia o pão, partilhava o dia, ria de bobagens e às vezes até discutia, mas era o nosso centro, o nosso altar de todo dia. E foi ali, naquela mesma mesa, que o padre Álvaro passou a sentar quase toda a noite. No começo eu me sentia honrada. Afinal, quantas casas podiam dizer que recebiam um homem de Deus? Quantas mulheres tinham a chance de servir comida para o próprio padre da paróquia? Eu fazia questão de pôr a mesa direitinho, arroz soltinho, feijão bem temperado, carne com caldinho grosso e sobremesa, mesmo quando o dinheiro estava apertado, um doce de banana, um pudim de geladeira. Ele agradecia, claro, sempre com aquele jeito manso. Comia devagar, falava pouco, e o Roberto ficava ali, sorrindo. Conversavam sobre fé, sobre política, sobre o mundo. Eu ouvia mais do que falava. Mas sabe o que mais doía? Era perceber que, aos poucos, eu não era mais parte da conversa, nem da casa, nem da cama. Pausa. Foi uma noite de sexta-feira que me marcou. Eu tinha feito moqueca, a preferida do Roberto. Passei horas no fogão, mesmo cansada do batente. Queria agradar, queria ver aquele sorriso dele que um dia foi só meu. Mas quem ele elogiou foi o padre. Você precisa experimentar isso, padre. Essa mulher é uma bênção. E os dois riram. Riram de um jeito que me excluía, que me tirava da própria mesa. Ali, pela primeira vez, me senti hóspede na minha casa. Voz embargada. Depois do jantar, fui arrumar a cozinha. Eles subiram. Disseram que iam conversar sobre uns projetos da igreja. Mas ninguém fala sobre igreja com a porta do quarto fechada, com o ventilador ligado no último, abafando qualquer som. Pausa. Fiquei sentada na beirada da cama da minha filha, olhando para o nada, tentando achar uma oração que me salvasse daquela sensação. Mas não vinha nada. Nenhum salmo me acalmava, nenhuma reza fazia sentido. Porque ali eu não estava rezando, eu estava implorando para estar errada. Naquela noite, dormi no sofá, sozinha, com o travesseiro cheirando a sabão velho e coração transbordando em silêncio. Nos dias que vieram, tudo só foi se repetindo. O padre passou a dormir lá com mais frequência. A desculpa era sempre a mesma. É mais seguro, é mais perto da igreja, a casa dele está em reforma. E eu? Eu continuava servindo café, dobrando o lençol, fingindo que o cheiro do meu marido ainda era meu. Mas não era mais. Era um cheiro emprestado, um corpo emprestado, uma vida dividida que eu nunca autorizei. Pausa dramática.
teve uma noite que eu vi. Não tudo, mas o suficiente. Fui pegar um cobertor no armário do quarto, que eu evitava entrar quando os dois estavam lá, mas nesse dia achei que eles tinham saído. A luz estava apagada, a porta entreaberta. Quando empurrei, vi só um vulto. 2 corpos juntos. Um sussurro abafado, um silêncio que gritava. Fechei a porta devagar e desci as escadas como quem carrega o próprio caixão. Voz embargada. Ninguém me preparou para ser traída em nome da fé. Eu podia lidar com uma amante, com uma mentira, mas como se engole a dor de ver o sagrado sendo usado como desculpa para o profano? Como se limpa o chão de uma casa onde se deitou a própria fé? Pausa longa. Naquela noite, eu chorei, baixinho, para não acordar minha filha. A gente aprende a chorar para dentro, a esconder até das lágrimas o que sente. Voz baixa. Mas lá no fundo, uma parte de mim já gritava. Porque ali eu comecei a entender que o que me machucava não era só o que eles faziam. Era tudo que eu tinha acreditado, tudo que eu tinha ofertado de coração aberto. E ainda assim, eu fiquei. Porque o pior ainda estava por vir. E eu ainda não tinha visto o suficiente para me levantar. A noite em que o trabalho não me cansou mais que o que encontrei em casa, a gente se cansa de trabalhar, de subir ônibus cheio, de aguentar patrão exigente, mas o pior cansaço é aquele que a gente não consegue descansar, aquele que vem de dentro, que pesa no peito mesmo depois do banho, da comida quente, da cama feita. Era uma quinta-feira. Eu me lembro porque nesse dia a faxina foi puxada. 2 casas, escada para subir, banheiro com mofo, e ainda levei bronca da dona do apartamento porque esqueci de limpar atrás do sofá, como se fosse fácil. Mas eu fiz tudo calada, pensando só em voltar para casa, tomar um banho morno, jantar com a minha filha, deitar no meu travesseiro e, quem sabe, ter uma noite de paz. Mas quando cheguei, a porta estava encostada. Achei estranho? Entrei devagar, chamando pelo Roberto. Nada. A casa estava quieta demais. A luz do quarto acesa, mas nenhuma voz. Só sussurros. Sabe aquele som que não se entende, mas se sente? Aqueles ruídos abafados que não formam palavras, mas dizem tudo? Eu encostei a orelha na porta. E o que ouvi não foram orações. Não eram discussões. Era algo íntimo, próximo demais, familiar demais. Na hora, meu corpo inteiro congelou. Minha mão suava, minhas pernas tremiam e o coração batia tão alto que abafava os sussurros. Quis abrir a porta, quis gritar, mas fiquei ali, estátua. Como se abrir fosse rasgar não só a porta, mas toda a minha vida junto. Ali, parada no corredor da minha própria casa, eu entendi que não havia mais nós. Havia eu e um mundo que eu não queria enxergar. Saí devagar, fechei a porta da frente sem fazer barulho. Fui até a padaria da esquina, sentei num banco de cimento, sem fome, sem sede, só com o peito transbordando de tudo aquilo que eu não sabia nomear. Fiquei ali por horas, lembrando dos almoços de domingo, dos abraços que hoje pareciam mentira, do "eu te amo", que ele dizia com a boca, mas com o corpo fazia outro pacto. Voltei para casa, já era madrugada. Eles já não estavam mais no quarto.
Minha filha dormia no sofá e eu só queria desaparecer. Tentei dormir, mas o travesseiro parecia ter espinhos e o silêncio da casa era ensurdecedor. Ali, eu percebi que o trabalho não era o que mais me cansava. Não eram os rodos, as vassouras, as escadas. Era chegar em casa e não me reconhecer. Não reconhecer meu lar. Não reconhecer o homem que dormia do meu lado. Não reconhecer a mulher que eu via no espelho, tão apagada, tão pequena. Naquele dia, eu fiz uma promessa para mim mesma, que se minha filha algum dia ouvisse o mesmo tipo de sussurro, eu não deixaria o silêncio vencer de novo. Como olhar para o altar depois de ver o que ele fazia no meu quarto? A fé sempre foi o meu refúgio. Quando tudo desmoronava lá fora, era para dentro que eu corria, para o altar, para o banco da igreja, para o silêncio das minhas orações. A fé me criou quando minha mãe faltou, me sustentou quando o mundo me virou as costas, me deu força quando a vida só me dava cansaço. Mas naquele domingo, a fé me deixou nua. Nua diante de um altar que já não me abençoava, me acusava. A missa começou às 8, a igreja cheia, como sempre, as senhorinhas com véu, os casais de mãos dadas, crianças correndo pelos bancos, e lá na frente, ele, Padre Álvaro, com aquela batina branca, as mãos juntas, os olhos voltados para o céu. E eu, na última fileira, sozinha, olhando para o homem que dormia no meu colchão, deitava no meu travesseiro, sussurrava no meu quarto como se fosse um enviado de Deus. Cada palavra que ele dizia ecoava dentro de mim como um deboche. Amar é acolher. A caridade começa em casa. O perdão é o maior dom. Eu queria gritar, queria levantar e dizer para todo mundo: ele mente, ele usa essa roupa para esconder o que faz quando ninguém vê. Mas ninguém ia acreditar. Porque quem é que vai acreditar na mulher cansada, de olho caído, que vive de faxina e carrega o mundo nas costas? Eu abaixei a cabeça, fechei os olhos, tentei rezar. Mas a oração engasgava, as palavras não saíam. A única coisa que eu conseguia sentir era vergonha. Vergonha de ter acreditado. Vergonha de ter aberto minha casa, minha mesa, minha fé. Vergonha de ter permitido que meu lar fosse usado como esconderijo. Quando a missa acabou, ele veio até mim, sorrindo, como se nada tivesse acontecido, como se eu ainda fosse a mulher que preparava café para ele e dobrava lençol com devoção. Disse: "Você vem para o almoço hoje? O Roberto comentou que ia fazer aquela macarronada que você gosta." A vontade era cuspir na cara dele, mas eu respirei fundo, olhei nos olhos dele, pela primeira vez sem medo, e respondi só: "Hoje não, padre. Hoje eu vou almoçar com a minha dignidade." Virei as costas, saí da igreja sem olhar para trás e caminhei até em casa com o peito latejando, porque naquele dia a minha fé morreu. Mas junto dela nasceu um tipo novo de força, um que não vinha do céu, mas de dentro. Nunca mais entrei naquela igreja. E durante muito tempo, nem em nenhuma outra, porque antes de voltar a olhar para o altar, eu precisei aprender a olhar para mim mesma de novo. Mas o mais difícil ainda estava por vir.
porque quando a gente começa a enxergar a verdade, a mentira já não cabe mais em lugar nenhum. É só caridade, amor. Ele não tem onde dormir. Engraçado como a mentira, quando vem embalada em palavras doces, parece até verdade. E o Roberto, ele era mestre nisso. Sabia exatamente o tom de voz, o olhar de coitado, o jeito de me fazer sentir ingrata, quando tudo que eu queria era proteger o que era nosso. É só caridade, amor, ele dizia. Você sabe como a paróquia está apertada. O padre não tem onde dormir. E eu, com o coração encharcado de culpa, acreditava. Porque a gente cresce aprendendo que mulher de verdade é aquela que entende, que cede, que acolhe. E eu queria ser essa mulher. Queria ser aquela que não questiona o bem, que não desconfia do sagrado, que confia no marido sem precisar ver provas. Ele fazia parecer que a errada era eu, que meu desconforto era egoísmo, que minha intuição era paranoia. Teve um dia que questionei, de leve. Mas amor, já faz semanas que ele dorme aqui. Será que não tem outra casa da comunidade que possa ajudar? Ele suspirou fundo, abaixou a cabeça e disse com voz mansa: Você não tem compaixão? Que tipo de cristã é você, Marlene? Aquilo me atravessou, porque não era só ele falando. Era como se ele puxasse Deus inteiro para cima de mim, para me calar. E eu, envergonhada, pedia desculpa. Pedia perdão por sentir o que sentia, como se a minha dor fosse pecado. A manipulação dele era fina. Não gritava, não batia, mas me diminuía em pedaços tão pequenos que eu nem percebia que estava desaparecendo. Ele não tem ninguém, Marlene. É só um colchão no chão. A gente está fazendo bem. Você devia se orgulhar. E eu tentava me orgulhar. Tentava silenciar a intuição que me cutucava nas madrugadas. Tentava justificar o inexplicável. A batina pendurada atrás da porta, os cochichos entre eles, a forma como ele se calava quando eu entrava no quarto, o sumiço das minhas coisas, o perfume diferente nos lençóis. Mas toda vez que eu pensava em falar, lá vinha ele, com aquela voz doce e os olhos tristes. Você não confia mais em mim? E eu cedia, porque amar para mim era isso. Era sacrificar o que eu sentia pelo que eu acreditava que era certo. E ele sabia. Ele sabia exatamente como me manter cega, como me fazer acreditar que era tudo coisa da minha cabeça, como me convencer que o meu papel era sustentar, acolher e calar. Porque ninguém acredita na mulher que só queria proteger o lar. A pior solidão é aquela que a gente sente cercada de gente. Na igreja, eu sorria. No trabalho, eu fingia força. Com minha filha, eu brincava de ser mãe feliz. Mas por dentro, eu era um poço fundo de medo e vergonha. O medo de contar era maior que a dor de saber. Porque eu sabia. Sabia que se eu falasse, iam rir. Iam dizer que era a inveja do padre, ciúme bobo, paranoia de mulher cansada. Quem acreditaria em mim? Uma dona de casa de roupa simples que vivia de faxina contra um padre respeitado e um marido considerado exemplo na comunidade. As pessoas adoravam o Roberto. Ele ajudava na campanha do agasalho, nas festas juninas, nas quermesses. Tinha o dom de se fazer querido. E o padre era a cereja no bolo da fé alheia. Homem de Deus, diziam, um anjo entre nós. E eu? Eu seria a amargurada, a histérica, a ingrata que não sabe dividir. Teve um dia que eu quase falei. Era uma roda de mulheres na igreja, um grupo de oração. Aquelas senhoras com véu e terço na mão, falando sobre fidelidade, sobre os perigos do mundo moderno.
e eu senti vontade de abrir, de dizer: e quando o perigo dorme com você? E quando a traição vem em nome da fé? Mas travei. O nó na garganta não destavava, porque eu sabia o que vinha depois: o julgamento, os olhares atravessados, o silêncio. Eu já tinha visto isso antes. Mulheres que tentaram gritar e foram silenciadas com a desculpa da falta de fé, da falta de perdão. E eu não queria passar por isso. Não queria ser diminuída ainda mais. Então calei, como tantas antes de mim. Como tantas que só queriam proteger o lar e acabaram sem casa dentro da própria casa. Às vezes eu me pegava falando sozinha no banheiro, ensaiava frases, tentava me convencer de que não era loucura, que o que eu sentia era real, que aquele incômodo no peito, aquele arrepio no pescoço, não era exagero, era verdade tentando escapar. Mas bastava ele sorrir, bastava ele segurar minha mão na frente dos outros, bastava o padre me elogiar na missa e eu recuava de novo, como quem pede desculpa por sentir. Mas o silêncio não é eterno. E um dia, quem falou foi minha filha, com os olhos arregalados e uma dor que eu nunca vou esquecer. Como consolar alguém de uma dor que eu mesma não conseguia nomear? Tem coisas que a gente consegue esconder do mundo, mas nunca dos filhos. A Isabela sempre foi esperta. Tinha só 9 anos naquela época, mas os olhos dela pareciam de gente grande. Observava tudo. O jeito como eu evitava subir escada, as noites em que eu dormia no sofá, o silêncio que pesava nas manhãs de domingo. E um dia, ela viu. Foi numa tarde comum. Eu estava atrasada do serviço. Liguei avisando que só ia chegar depois das 8, mas minha chefe me liberou mais cedo. Cheguei sem fazer barulho, como sempre, e encontrei a casa vazia. A mochila da Isabela jogada no canto, o prato do almoço ainda na pia, e ela trancada no banheiro. Bati devagar. Ela demorou para responder. Quando abriu a porta, o rosto dela estava branco, os olhos cheios de um medo que nem criança devia conhecer. Você viu alguma coisa, filha? Ela não respondeu. Só me abraçou. Um abraço apertado, desesperado, como se quisesse se esconder em mim. E ficou assim, minutos, sem dizer uma palavra. E eu, sem coragem de perguntar de novo. Naquela noite, ela dormiu na minha cama, virada para o canto, sem dizer boa noite. E eu fiquei ali, acordada, com o peito em chamas, porque eu sabia que ela tinha visto o que nem eu tinha conseguido enfrentar de frente. E ali, uma escolha nasceu em mim. Eu podia gritar. Podia entrar no quarto, escancarar a porta, quebrar tudo, jogar os dois para fora. Mas e a Isabela? O que ela carregaria dessa cena? O que ficaria gravado no coração dela? Eu escolhi abraçar o silêncio dela. Não por covardia, mas porque às vezes o grito mais forte é o abraço que segura o mundo em silêncio. Nos dias seguintes, ela ficou mais quieta. Desenhava muito, e eu observava cada traço como quem decifra um código. Até que um dia, num desses desenhos, ela fez 2 homens de mãos dadas dentro do nosso quarto. E no canto da folha, uma mulher pequena chorando. Eu chorei olhando aquele papel. Chorei como nunca. Porque ali, minha filha tinha desenhado a nossa verdade, sem precisar dizer uma palavra.
foi quando eu entendi que não era só sobre mim. Era sobre o que ela estava aprendendo como normal, sobre o que ela ia carregar para o resto da vida. E eu não podia deixar que ela achasse que amor era isso, que fé era silêncio, que proteger significava se calar diante da injustiça. Foi ali que começou minha virada. Porque quando uma filha vê, uma mãe precisa agir, mesmo sem saber como, mesmo com o coração em pedaços. A ferida maior foi ter me traído tentando salvar o que já estava podre. Demorou para cair a ficha, mas quando caiu, não teve volta. Não era sobre o Roberto, nem sobre o padre Álvaro, nem sobre as noites no nosso quarto ou os sussurros abafados. Era sobre mim. Sobre a mulher que eu fui tentando ser tudo, tudo para ele, tudo para casa, tudo para uma fé que me ensinaram a engolir em silêncio. Eu passei tanto tempo tentando salvar o que já estava apodrecido, que não percebi que no processo fui me perdendo. Abandonei minhas certezas, minha intuição, minha alegria. Fiz vista grossa para proteger um lar que já não era meu. Dei colo para quem só queria abrigo, não amor. Usei a fé como desculpa para continuar suportando o insuportável. Mas a verdade, minha filha, é que a gente pode se enganar por muito tempo, mas o corpo sabe, a alma sabe, e a criança que mora na gente começa a chorar quando a gente finge demais. Na manhã em que decidi ir embora, não teve escândalo, não teve bilhete nem mala jogada. Teve silêncio. O mesmo silêncio que me sufocava, mas que agora era meu aliado. Peguei a Isabela pela mão. Disse: a mamãe não vai mais fingir que tá tudo bem. Ela só assentiu, como se já soubesse. Fomos morar na casa da minha irmã por um tempo. Recomeçamos com pouco, mas pela primeira vez em anos eu dormi em paz. Doeu. Doeu ver tudo que deixei de ver por amor. Doeu perceber que a maior traição não foi a deles, foi a minha. Traí a mulher que eu era, a que gritava por dentro, pedindo socorro. Mas também foi ali que eu me reencontrei, no meio dos escombros, entre as lágrimas e os desenhos da minha filha, na minha própria voz. Hoje eu voltei a rezar, mas não para o Deus dos altares, para o Deus que mora dentro de mim, aquele que me sustentou mesmo quando minha fé virou vergonha, aquele que me mostrou que o amor nunca nos pede silêncio. E se você está aí, ouvindo essa história com o coração apertado, se já se calou por medo, por vergonha, por amor, saiba que sua voz ainda está aí, e ela merece ser ouvida.